Seu nome é sinônimo de terror e seu crime é chocante. Com apenas 14 anos, ela se tornou uma das figuras mais temidas entre os presos. Neste vídeo, vamos explorar como uma jovem tão nova pode se tornar uma ameaça tão grande, capaz de deixar até os prisioneiros mais experientes em pânico. Prepare-se para uma história que desafia tudo o que sabemos sobre a infância e o mal. Hoje você vai conhecer essa história surpreendente. Começamos com Sierra Halsett. Uma jovem de apenas 16 anos, agora se encontra cumprindo pena junto ao seu namorado Aaron Guerreiro, após cometerem um crime brutal e impensável: assassinar e queimar o corpo de seu próprio pai. O que parecia ser uma família comum, com um pai dedicado, Daniel Halsett, que sempre se mostrava afetuoso e envolvido nas redes sociais com os filhos, se transformou em um pesadelo inimaginável. Daniel, que apesar do conturbado processo de divórcio, sempre manteve sua devoção aos filhos, especialmente a Sierra, compartilhava momentos felizes com ela nas redes sociais. A adolescente parecia ter um bom vínculo com o pai, mas tudo mudou quando ela entrou na adolescência e se envolveu com Aaron Guerreiro. O relacionamento deles logo se tornou um romance proibido, uma relação que encontrou forte desaprovação de suas famílias, o que fez o casal se rebelar ainda mais. A tensão entre os dois aumentou conforme o tempo passava, e a jovem Sierra, de 16 anos, e Aaron, de 18, estavam determinados a ficar juntos a qualquer custo. Em abril de 2021, essa relação de rebeldia culminou em um ato chocante. No dia 8 de abril, Aaron saiu de casa para se encontrar com Sierra, dando início a uma sequência de eventos que terminou em um crime horrível e devastador. Os dois assassinaram brutalmente o pai de Sierra, Daniel Halsett, e esconderam seu corpo dentro de um saco de dormir queimado de maneira cruel. O caso, que parecia inexplicável, começou a ser desvendado quando os investigadores encontraram recibos de compras de ferramentas e produtos químicos como alvejante, conduzindo-os diretamente a imagens de câmeras de segurança. Nessas imagens, Aaron é visto comprando ferramentas e Sierra comprando os materiais necessários para o crime. A investigação levou os detetives a uma corrida contra o tempo, até que, após uma série de pistas, o casal foi localizado em Salt Lake City, Utah, a quase 600 quilômetros de distância, e capturado durante um controle de rotina. A descoberta do carro roubado de Daniel e uma manta manchada de sangue confirmou sua ligação com o crime. Agora, acusados de múltiplos crimes graves, incluindo assassinato, Sierra e Aaron enfrentam sérias consequências legais. O caso, que chocou o país, levanta questões sobre os limites da rebeldia e os perigos de relações tóxicas na juventude. O que motivou esse ato tão brutal? O que levou esses jovens a cometerem tamanha atrocidade? O julgamento ainda está por vir, e as repercussões desse crime serão sentidas por muito tempo. Entretanto, seu caso não se compara a Aiden Fucci. Um jovem de apenas 14 anos foi condenado à prisão perpétua após ser acusado de assassinar brutalmente Tristan Bailey, uma estudante de 13 anos e animadora da academia Patriot Oaks. Tristan foi dada como desaparecida no Dia das Mães, em 9 de maio de 2021, quando sua família percebeu que algo estava errado. A busca por ela foi imediata, com vizinhos e autoridades se unindo na esperança de que ela fosse encontrada com vida. No entanto, à medida que a noite caiu, um trágico e sombrio descobrimento foi feito perto de um tanque de retenção em um bairro tranquilo. O corpo de Tristan foi encontrado, e o grau de violência que ela havia sofrido era aterrador. Ela havia sido apunhalada 114 vezes, com pelo menos 49 das feridas mostrando sinais de defesa, o que indicava que ela havia lutado ferozmente pela própria vida. O impacto do caso foi devastador para a comunidade, que ficou em choque ao tomar conhecimento dos detalhes. A investigação logo se concentrou em Aiden Fucci, um colega de escola de Tristan, que na época tinha 14 anos. Fucci morava perto de Tristan e frequentava a mesma escola. Ele foi detido sob acusação inicial de assassinato em segundo grau, mas a acusação foi posteriormente elevada para assassinato em primeiro grau, à medida que os detalhes do crime se tornaram mais claros e perturbadores. Uma das peças-chave do caso surgiu em forma de um post no Snapchat, onde Fucci aparece na parte de trás de um carro de polícia fazendo um sinal de paz, acompanhado da legenda: "Ei, pessoal, alguém viu a Tristan recentemente?" Esse post chocante se espalhou rapidamente pelas redes sociais, aumentando ainda mais as suspeitas contra ele. Conforme a investigação avançava, as provas contra Fucci se acumulavam. Uma faca com a ponta quebrada foi encontrada no estanque perto de onde o corpo de Tristan foi encontrado.
A ponta da faca correspondia a um fragmento encontrado no couro cabeludo de Tristin, e o objeto foi identificado como sendo de Fushi. Além disso, foram descobertas gravações de câmeras de segurança, análises de DNA e vestígios de sangue, incluindo roupas e sapatos, na casa de Fushi. As gravações de segurança mostraram Fushi e Tristin caminhando juntos em direção ao tanque de retenção, onde o corpo de Tristin seria encontrado horas depois. Em imagens posteriores, apenas Fushi era visto retornando pelo mesmo caminho, agora sozinho. A autópsia revelou a brutalidade do ataque, com as muitas facadas e as marcas defensivas nos braços e mãos de Tristin, evidenciando sua luta pela sobrevivência. O caso de Aiden Fushi seguiu para os tribunais, onde as evidências contundentes tornaram claro que o crime havia sido premeditado. Inicialmente acusado de assassinato em segundo grau, a acusação foi atualizada para assassinato em primeiro grau, destacando a natureza deliberada e violenta do ataque. Apesar de sua juventude, Fushi foi julgado como adulto, refletindo a seriedade e o impacto de seus atos. Este trágico caso não apenas abalou uma comunidade, mas também levantou questões sobre os limites da violência entre jovens e as consequências de tais atos impensáveis. Outro caso chocante foi o de Philip Chisholm, um jovem de 14 anos que cometeu um crime que chocou a todos. No dia 22 de outubro de 2013, ele deu início a um plano que ninguém poderia imaginar. O dia parecia ser como qualquer outro na escola, com os estudantes indo de um lado para o outro, conversando entre si e se preparando para mais uma rotina escolar. Entre esses estudantes estava Philip, que parecia ser apenas um adolescente comum. Mas por trás dessa aparência, ele escondia um plano muito mais sombrio. A rotina escolar seguiu seu curso normal. A professora Colin Ritzer, conhecida por sua dedicação e entusiasmo, dava suas aulas de matemática com a mesma energia de sempre, sem saber que naquele dia ela seria o alvo de uma tragédia. Philip, aparentemente um aluno normal, estava prestes a cometer um ato que mudaria para sempre a sua vida e a daqueles ao seu redor. Quando o horário de término das aulas se aproximava, a professora Ritzer, sempre disposta a ajudar, ofereceu a Philip assistência extra. Sem saber, esse gesto de bondade se tornaria o gatilho para o crime. À medida que os alunos começaram a deixar a escola e os corredores se esvaziaram, as câmeras de segurança capturaram as últimas imagens de Ritzer, caminhando em direção ao banheiro feminino no segundo andar. Ninguém imaginava que ali se encerraria a sua vida. Por volta das 14 horas e 54 minutos, Philip, com capô e luvas, seguiu a professora. O que aconteceu dentro daquele banheiro continua a ser um pensamento perturbador. Com um estilete que havia roubado, Philip atacou Ritzer de forma chocante. Ele a despojou de seus pertences, cartões de crédito, celular e roupas pessoais, antes de cometer um ato brutal. Sem remorso, ele a feriu várias vezes com o estilete. Enquanto o ataque acontecia, um estudante entrou no banheiro e, ao se deparar com a cena, se retirou rapidamente, sem perceber o que estava realmente acontecendo. Philip, sem mostrar sinais de perturbação, continuou seu ataque. Para cobrir suas pistas, ele trocou de roupa e, com o corpo de Ritzer escondido em um recipiente de reciclagem, deixou o prédio. Caminhou pelos corredores, passando despercebido, enquanto ninguém ainda sabia do crime que havia sido cometido. Após o assassinato, Philip se dirigiu para a área atrás da escola, onde mais tarde foi encontrado pela polícia. Sua prisão causou grande surpresa e indignação. Ele foi acusado de homicídio, agressão e roubo. O caso gerou um grande impacto, e devido à gravidade dos atos, Philip foi julgado como adulto. Isso gerou um intenso debate sobre a responsabilidade de menores em situações tão extremas. O julgamento foi um momento difícil para todos os envolvidos. Em 26 de fevereiro de 2016, o tribunal anunciou a sentença. Philip Chisholm foi condenado a pelo menos 40 anos de prisão. Mesmo com sua juventude, o crime que ele cometeu foi tão grave que ele foi tratado como um adulto no sistema de justiça. O caso de Philip Chisholm ficou gravado na memória das pessoas não só pela violência do crime, mas também pela reflexão que gerou sobre a responsabilidade e as escolhas dos jovens diante de situações tão complexas e trágicas. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Roxana Sikorsky, uma jovem agora cumprindo sua sentença atrás das grades, que foi condenada pelo brutal ataque contra sua própria família. A jovem polonesa, que foi adotada pelo Sikorsky quando criança, parecia viver uma vida tranquila em Plymouth Township,
uma pacata região de Michigan. Mas, sob a superfície dessa aparente vida perfeita, Roxana escondia uma luta interna, marcada por questões de identidade e pertencimento, comuns entre crianças adotadas. Ela se via dividida entre suas raízes e o novo ambiente familiar, sem conseguir se encontrar completamente em sua nova realidade. A relação com seus pais adotivos, que inicialmente parecia promissora, começou a deteriorar-se à medida que Roxana entrava na adolescência. Seus comportamentos se tornaram cada vez mais imprevisíveis e ela começou a desafiar as normas de conduta da família. Os Sikorsky, preocupados com o bem-estar da filha, buscaram ajuda profissional, incluindo terapia e orientação, mas o abismo entre eles apenas aumentava. Roxana se via cada vez mais perdida, sem saber como lidar com suas emoções conflitantes e com os desafios da vida adolescente. Foi então que um novo elemento entrou em cena: um relacionamento com Rivera, um rapaz que rapidamente passou a exercer um controle perigoso sobre ela. Os Sikorsky, logo desconfiados, tentaram de tudo para afastá-los, mas o vínculo entre Roxana e Rivera se aprofundava, tornando-se tóxico e destrutivo. Rivera soubera explorar as inseguranças de Roxana, manipulando suas fragilidades e alimentando seus sentimentos de inadequação e busca por identidade. Mas o que começou como um relacionamento aparentemente comum, logo se transformou em uma história sombria e cheia de manipulação. Aos poucos, a influência de Rivera foi tomando conta de Roxana, a ponto de ela começar a planejar o assassinato de sua própria família. As mensagens que ela trocava com Rivera mostravam uma jovem sendo orientada passo a passo sobre como cometer um crime terrível. O plano era claro: eliminar a família Sikorsky e depois fugir com Rivera. O ato de violência aconteceu de forma brutal, com Roxana atacando seu irmão mais novo. O choque e a incredulidade da família Sikorsky eram imensuráveis. Como alguém que eles haviam acolhido e tentado proteger poderia chegar a tal ponto? A polícia agiu rapidamente, prendendo Roxana e começando a investigação. O que eles descobriram foi ainda mais aterrador: a presença de Rivera nos bastidores, comandando tudo de longe, como um maestro de uma orquestra macabra. Embora ele não estivesse fisicamente no local, sua influência foi suficiente para transformar Roxana em um instrumento de seu desejo de controle. Rivera, por sua manipulação psicológica, foi considerado o verdadeiro arquétipo de um manipulador. Sua sentença foi de prisão perpétua, um reflexo de sua monstruosidade. O julgamento de Roxana revelou todos os detalhes dessa história angustiante. A acusação destacou a frieza e a premeditação do crime, enfatizando a responsabilidade de Roxana, apesar de sua juventude. A defesa, por outro lado, argumentou que a jovem estava sob forte influência de uma personalidade dominadora e manipuladora, como a de Rivera, o que a tornava vulnerável à sua persuasão. A família Sikorsky, devastada e confusa, viu sua filha sob uma luz completamente diferente da que haviam conhecido. As desculpas de Roxana, cheias de arrependimento, não conseguiram mitigar a dor e o trauma causados pela traição de alguém que ela considerava uma filha. A sentença foi dura: 20 anos de prisão, um reflexo da gravidade do ato que ela cometeu. Roxana Sikorsky, uma jovem que um dia teve uma chance de uma nova vida, agora enfrenta as consequências de suas escolhas, marcadas por manipulação, confusão e uma traição devastadora. Mas o que exatamente levou Roxana a fazer o impensável? É uma questão que ainda permanece sem resposta definitiva. E embora a justiça tenha sido feita, as cicatrizes dessa história ainda são profundas, tanto para Roxana quanto para a família Sikorsky, que teve sua confiança destruída de uma forma inimaginável. Entretanto, seu caso não se compara a Dylan Schumacher, um jovem que um dia foi visto como promissor, agora se encontra encarando as consequências de suas ações após cometer um crime terrível. Ele não conseguiu escapar da punição por ter assassinado brutalmente o bebê de sua namorada. Dylan cresceu em Springville, uma pequena e pacata cidade em Nova York, onde os moradores se conheciam e onde parecia impossível que algo trágico pudesse acontecer. Nascido no final dos anos 90, sua vida não foi marcada por privilégios, mas sim por desafios constantes e um ambiente familiar tumultuado. Durante a adolescência, Dylan procurou consolo no relacionamento com Ashley, uma jovem mãe que também enfrentava suas próprias dificuldades. Ashley tinha um filho de 2 anos chamado Austin e viu em Dylan uma figura disposta a assumir o papel de pai. Porém, as complexidades e responsabilidades desse papel foram além do que Dylan poderia suportar. Aos 19 anos, ele se viu pressionado a cuidar do pequeno Austin, garantir sua segurança e oferecer-lhe um ambiente saudável. No entanto,
O peso dessa responsabilidade parecia estar se tornando cada vez mais pesado para ele. À medida que o tempo passava, a situação começou a desmoronar. O choro constante de Austin, somado às próprias lutas pessoais de Dylan, culminou em um explosivo colapso emocional. Sua paciência se esgotou de forma alarmante, e o temperamento já volátil de Dylan chegou ao ponto de ruptura. Naquela noite, dentro da casa, apenas Dylan e Austin estavam presentes. O que aconteceu a seguir foi uma tragédia silenciosa e devastadora. Dylan perdeu o controle, agredindo Austin fisicamente com um tapa, um chute e finalmente batendo a cabeça do bebê contra o chão, pressionando uma almofada sobre o seu rosto enquanto o golpeava repetidamente. Quando a noite se desenrolou, a realidade do que havia acontecido se tornou impossível de ignorar. Austin estava gravemente ferido, e as lesões que ele sofreu eram mais sérias do que Dylan imaginava. Aterrorizado e tomado pelo pânico, Dylan ligou para os serviços de emergência. Sua voz tremia de medo, mas a gravidade da situação não era algo que a operadora pudesse prever. O que parecia ser um simples pedido de ajuda se revelou um caso de violência extrema. O julgamento de Dylan Schumacher foi marcado por profunda tristeza e perplexidade. O veredito foi claro. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau, uma sentença que refletia a gravidade de seu crime. O juiz, ao pronunciar a sentença, falou sobre o dano irreversível causado a Austin e sobre a dor profunda que a comunidade de Springville agora enfrentava. O caso de Dylan serve como um lembrete sombrio de como, em momentos de fragilidade, as ações podem ter consequências devastadoras, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para todos ao seu redor. Outro caso chocante foi o de Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, o responsável pela horrível massacre na escola de Parkland, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, após ser preso por suas ações fatais. A tragédia ocorreu na manhã do 14 de fevereiro de 2018, quando Cruz, de 19 anos, iniciou seu dia com um plano sombrio. Ele pegou um Uber e se dirigiu ao Instituto Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Flórida. Aproximadamente às 14 horas, vestindo uma camisa granate, calças negras e uma mochila, ele se misturou aos estudantes. No interior do prédio, Cruz se dirigiu ao banheiro do segundo andar, onde preparou sua arma, um rifle semiautomático AR-15, que havia comprado legalmente. Às 14 horas e 21 minutos, ele acionou uma falsa alarme de incêndio, forçando os estudantes e professores a saírem das salas de aula. Assim que o alarme soou, Cruz iniciou o massacre, disparando indiscriminadamente pelos corredores e salas de aula. A primeira chamada ao 911 foi feita às 14 horas e 23 minutos, com relatos de tiros disparados. O caos se espalhou rapidamente enquanto alunos e professores tentavam se refugiar. Cruz seguiu de maneira meticulosa, indo do primeiro ao terceiro andar, recarregando sua arma várias vezes e disparando contra todos que cruzavam seu caminho. Conscientes da situação aterradora, muitos estudantes se esconderam sob pupitres, em armários e em qualquer lugar onde pudessem encontrar algum tipo de proteção. Alguns conseguiram escapar do prédio, enquanto outros permaneceram presos, enviando mensagens de texto e fazendo chamadas desesperadas para seus entes queridos. Às 14 horas e 27 minutos, Cruz já havia disparado mais de 100 vezes. Ele abandonou seu rifle no terceiro andar e tentou se misturar aos estudantes que fugiam do local. Cruz saiu do prédio entre a multidão e se dirigiu a um Walmart, onde comprou uma bebida em um Subway dentro da loja. Em seguida, ele foi até um McDonald's, onde permaneceu por um tempo antes de sair a pé. Às 15 horas e 41 minutos, Cruz foi finalmente detido por um policial em Coral Springs, na cidade vizinha. A magnitude de seus atos se revelou com o trágico saldo de 17 mortos e mais de uma dúzia de feridos, muitos deles em estado grave. As vítimas tinham idades variadas, entre 14 e 49 anos, incluindo tanto alunos quanto professores que haviam ido à escola para um dia normal de aprendizado. Devido à brutalidade do crime, Cruz foi acusado de 17 homicídios premeditados e 17 tentativas de homicídio. A promotoria inicialmente solicitou a pena de morte, dada a crueldade do ato, mas, diante das provas esmagadoras contra Cruz, sua defesa optou por uma estratégia de declaração de culpabilidade, evitando a pena capital e resultando na sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este caso deixou uma marca profunda na comunidade de Parkland e na memória coletiva dos Estados Unidos, trazendo à tona discussões sobre o controle de armas
e a segurança nas escolas. Entretanto, seu caso não se compara a Eric Smith, o adolescente de aparência comum que, aos 13 anos de idade, cometeu um ato tão cruel que deixou marcas profundas em toda a sociedade americana. O cenário dessa tragédia foi a pacata cidade de Savona, localizada no estado de Nova York. Um lugar conhecido pela tranquilidade, onde vizinhos se cumprimentam na rua e crimes graves são raridade. Mas, em agosto de 1993, essa calma foi completamente destruída por um acontecimento brutal que ninguém jamais imaginaria, principalmente vindo de alguém tão jovem. Na manhã do dia 2 de agosto, o pequeno Derek Robbie, um menino alegre de apenas 4 anos, saiu de casa empolgado para mais um dia em seu acampamento de verão. Era uma rotina segura e comum para ele, algo que seus pais confiavam ser inofensivo. No entanto, pelo caminho, ele cruzou com Eric Smith, um garoto ruivo com óculos e aparência frágil, que muitos conheciam por sofrer bullying constante e viver de forma isolada das outras crianças. Eric ofereceu a Derek um atalho pelo meio do mato, uma sugestão que parecia inofensiva vindo de outro jovem. Mas aquela caminhada se transformou rapidamente em uma armadilha sem saída. Dentro da floresta, o que se desenrolou foi um verdadeiro horror. Eric atacou o pequeno Derek de forma violenta. Primeiro o estrangulou até que ele perdesse a consciência, e depois o agrediu brutalmente usando uma pedra pesada, causando ferimentos letais. Como se isso já não fosse suficiente, ele foi ainda mais além, despejando o conteúdo da lancheira da criança sobre os ferimentos, em um ato de crueldade extrema que deixou até os investigadores mais experientes em choque. A brutalidade da cena demonstrava não apenas raiva, mas uma perturbação psicológica profunda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Derek, Robin, começou a sentir que algo estava errado. O tempo passava e seu filho não chegava ao acampamento. A inquietação deu lugar ao desespero, e logo as buscas foram iniciadas. Amigos, vizinhos, policiais e voluntários se uniram em uma força-tarefa desesperada para encontrar o menino. Algumas horas depois, o corpo sem vida de Derek foi encontrado na floresta, dando início a uma onda de comoção que atingiu não só a cidade, mas todo o país. O crime era tão bárbaro que os moradores, acostumados com a paz, passaram a viver com medo até de sair de casa. No entanto, o choque maior veio poucos dias depois, quando o autor do crime revelou-se. Eric Smith, o adolescente até então considerado apenas mais um entre tantos, confessou espontaneamente ter cometido o assassinato. A notícia se espalhou rapidamente, e ninguém conseguia compreender como um menino de 13 anos seria capaz de algo tão monstruoso. Apesar de sua pouca idade, Eric foi formalmente acusado de homicídio de 2º grau e levado a julgamento como se fosse um adulto. Decisão que dividiu opiniões e acendeu discussões acaloradas sobre responsabilidade penal na juventude. Durante o processo, sua defesa alegou que Eric havia sido vítima constante de abusos verbais, rejeição social e episódios frequentes de humilhação por parte de colegas. Eles tentaram demonstrar que esse histórico de sofrimento teria alimentado uma raiva reprimida, que acabou sendo canalizada de forma explosiva contra Derek. Porém, para o júri, isso não foi suficiente para justificar a crueldade do crime. A gravidade do assassinato pesou mais do que qualquer explicação emocional. Em 1994, Eric Smith foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 9 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Mesmo sendo um dos mais jovens a receber uma sentença tão severa no estado de Nova York, a sociedade sentiu que a punição era necessária, diante da brutalidade dos atos. Ao longo de quase 30 anos, Eric permaneceu preso, tentando reconstruir sua imagem. Participou de programas de reabilitação, buscou demonstrar arrependimento em audiências e solicitou diversas vezes o direito de retornar à sociedade. Mesmo assim, todas as suas tentativas de liberdade foram negadas. Até que, em 2021, após uma série de análises e avaliações psiquiátricas, o sistema concedeu a ele a liberdade condicional. A decisão dividiu novamente a opinião pública. De um lado, os que acreditam na capacidade humana de mudança, do outro, os que consideram inadmissível perdoar alguém capaz de tirar a vida de uma criança de forma tão cruel. Derek e Alex King. No final de novembro de 2001, Alex King, de apenas 12 anos, e seu irmão Derek, de 13, estavam prestes a cometer um ato que chocaria a pequena comunidade de Cantonment, na Flórida. Criados em um ambiente conturbado, os irmãos enfrentavam uma infância difícil desde a separação dos pais. A mãe, Kelly Marino,
lutava contra o abuso de substâncias, e o pai, Terry King, tentava manter os filhos sob sua guarda, mas enfrentava dificuldades para lidar com os jovens, que frequentemente fugiam de casa. Os garotos encontraram refúgio na casa de Rick Chaves, um homem de 41 anos com um passado duvidoso. Rick demonstrava um interesse questionável pelos meninos e os encorajava a ver o pai como o verdadeiro problema de suas vidas. Foi nesse ambiente que uma ideia sombria começou a tomar forma. Na noite de 26 de novembro de 2001, enquanto Terry King dormia em sua casa, os irmãos retornaram com um plano em mente. Com um taco de beisebol de alumínio nas mãos, Derek desferiu golpes fatais contra o próprio pai, incentivado por Alex. Após o ataque, incendiaram a casa na tentativa de encobrir o crime e fugiram para a residência de Rick. O que se seguiu foi um caso repleto de reviravoltas e versões conflitantes. Os irmãos inicialmente confessaram o crime, mas depois alegaram que Rick Chaves teria orquestrado tudo. Em outro momento, afirmaram que estavam trancados no porta-malas do carro de Rick no momento do assassinato. As sucessivas mudanças nas versões dos garotos confundiram a investigação e levantaram dúvidas sobre a verdadeira extensão do envolvimento de Rick. No tribunal, Rick Chaves negou participação direta no crime, alegando que apenas ajudou os meninos após o ocorrido. Contudo, as evidências apontavam que ele os aconselhou a inventar uma história para as autoridades. No fim, Rick foi absolvido das acusações de homicídio e incêndio criminoso, mas condenado por ocultação de provas e cumplicidade no crime, recebendo uma sentença de 35 anos de prisão. Os irmãos King foram condenados separadamente. Alex, considerado o mentor do plano, recebeu 7 anos de detenção juvenil, enquanto Derek, que desferiu os golpes fatais, foi sentenciado a 8 anos. Após cumprirem suas penas e serem libertados em 2008 e 2009, ambos afirmaram sentir arrependimento profundo pelo que fizeram. Apesar de não manifestarem saudades do pai, reconheceram que as consequências de seus atos os acompanhariam para o resto da vida. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão da Inglaterra. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.